Olá, meus caros, eu sou João Gracioso, bem-vindo ao meu canal. Estamos aqui então dando continuidade às nossas meditações quaresmais. E hoje, nessa quarta meditação, dando continuidade à exposição do livro de Joseph Tissot, A Arte de Aproveitar as Próprias Faltas, eu gostaria de começar justamente a segunda parte do livro, onde, no capítulo 1, ele trata de como aproveitar as nossas faltas para crescer em humildade. Mas antes de fazer essa exposição, eu te peço, por favor, que você se inscreva no canal, se ainda não se inscreveu, curta o vídeo, se você realmente gostar, compartilhe, deixe aí o seu comentário. Isso com certeza ajuda muito todo o nosso trabalho, tá bom? Isso posto, o que acontece? O livro, na sua segunda parte, como o próprio autor reconhece no início do capítulo 1, ele deixa bem claro que até então é como se ele tivesse tratado da parte negativa desta questão da arte de aproveitar as próprias faltas. Ou seja, nessa parte negativa seria no sentido de você não ficar surpreso, desanimado com as suas faltas, com as suas quedas, com os seus pecados. Mas agora ele quer ir além, ele quer apresentar o aspecto positivo de tudo isso. E o que significa isso? Significa aprender, conseguir aproveitar as nossas quedas, as nossas faltas, como fonte de progresso espiritual. Né? Lógico que isso não é no sentido de que esse progresso espiritual, evidentemente, esse aproveitamento dos próprios pecados, pode nos ajudar, digamos assim, a progredir espiritualmente. Óbvio que isso não vem do próprio pecado, não vem do pecado em si, mas de uma certa maneira da misericórdia de Deus, da graça de Cristo. Em outras palavras, Deus, de fato, nos ensina a tirar o bem até de determinados males que nós vivenciamos. Ele tira proveito das nossas fraquezas para a nossa própria salvação. E no texto ele dá o exemplo da questão do adubo. O adubo, que é uma coisa que não cheira nada bem, que é uma coisa podre, que é uma coisa, enfim, complicadíssima, mas que é jogada ali na terra, a terra é adubada. Para quê? Para que ela consiga produzir bons frutos. O agricultor faz isso. Então ele diz, Deus na sua infinita bondade e misericórdia, de fato, pode fazer isso. Repito, Deus usa, ele tira proveito dos nossos pecados e fraquezas para a nossa salvação. Óbvio que, segundo Joseph Tissot, nós podemos tirar um proveito muito maior de todo esse processo na medida em que, além de Deus fazer isso, nós também detestarmos os nossos defeitos e combatermos esses defeitos. Então, se uma coisa é ter a sua falta, ter a sua queda, você teve ali o seu pecado. Tá bom, mas eu vou detestar o meu defeito, eu vou detestar o meu pecado, eu vou combater isso e vou crer cada vez mais na bondade de Deus, nos desígnios de Deus. Então ele diz, se você fizer isso, você vai ter então um aproveitamento muito maior em todo esse processo. E nesse capítulo, o que ele vai frisar muito, como também no próximo, nos dois, ou seja, capítulo 1 e 2 dessa segunda parte, vai mostrar como que a gente pode crescer profundamente em humildade e a necessidade da virtude da humildade na nossa vida. Então ele diz que a primeira grande vantagem que nós temos, se nós soubermos aproveitar as nossas faltas, é justamente o crescimento na humildade. E essa questão da humildade, ela é fundamental, porque como ele vai mostrar nos textos e a partir de citações de São Francisco de Sales, a humildade é o fundamento de todas as outras virtudes, enquanto que o orgulho ele é o princípio de todo e qualquer pecado. Ou seja, é muito complicado nós queremos adquirir outras virtudes e crescer em outras virtudes se eu não tenho a virtude da humildade.
Da mesma forma, se nós analisarmos com calma, nós vamos ver que por trás dos nossos pecados sempre acaba tendo um certo tipo de ato de soberba, de orgulho, né? Onde nós erramos profundamente no cálculo da nossa excelência. Nós achamos que somos muito mais uma coisa que não somos, né? Nós exageramos nas nossas capacidades, na nossa excelência, né? Ou seja, em sermos, somos tão capazes, né? Então é lógico que isso pode levar a um monte de problema. Então, nesse processo todo, ele diz, quando entra a questão das faltas, das quedas, dos nossos pecados, leves ou graves, isso pode ser um grande benefício. Por quê? Porque as nossas faltas, elas revelam, elas mostram as nossas misérias. E na medida em que a gente vai sendo confrontado com as nossas misérias, né, com as nossas, com a nossa pecabilidade, com as nossas inclinações desordenadas, enfim, não é questão só da nossa finitude, mas sim da nossa fraqueza e miserabilidade, né? E que muitas vezes, e essa miserabilidade passa muitas vezes por a gente ser uma criatura profundamente soberba, orgulhosa, né? Então, quando você cai em pecado, quando você tem uma falta, ela revela o quê? Sua fraqueza, a sua miséria. E isso enfraquece o orgulho e ajuda a promover cada vez mais a humildade na sua vida, né? Por isso que ele diz, ele cita o exemplo, né, do bom pastor, que mostrando que o bom pastor tem três tipos de cajado, né? Um seria a correção, outro seria a aprovação e outro seria a indignação. A correção vê pelas adversidades, ele diz, a aprovação vê pelas tentações, e as indignações vêm justamente pelo fato de Deus nos permitir que pequemos. E ele diz, esse terceiro caso, que é quando Deus permite que a gente peque de fato, é o mais eficaz, é o que mais mexe conosco, né? E, portanto, além de tudo isso, né, quando nós caímos em determinadas faltas e pecados, elas evidentemente provocam desgosto, gera um sofrimento em nós. Então, a humildade, segundo Joseph Tissot, ela se alimenta profundamente também desses sofrimentos causados pelas nossas quedas, né? Portanto, essas quedas, não só leves, mas também as graves, elas podem ser fonte do quê? De cura do nosso orgulho, do nosso soberba, da nossa soberba, que é um grande problema. A tal ponto, ele vai dizer que isso é um grande problema, que vale muito mais um pecador com humildade do que, né, ou seja, um pecado com humildade, ou um pecador com humildade, do que uma inocência com orgulho. Em outras palavras, nós vamos encontrar todo tipo de gente no inferno. Você vai ter no inferno a pessoa casta. Você vai ter no inferno a pessoa, né, prestativa, né? Então você vai ter no inferno vários tipos de pessoas. Você só não vai ter no inferno um tipo de pessoa, a humilde. A pessoa humilde, ela não tem como ir para o inferno. Por isso daqui a importância da humildade, ele está frisando isso, chamando tanto a atenção. Então o que adianta, por exemplo, você ter uma inocência, uma pureza e não sei mais o quê, e você ficar se orgulhando, se gabando disso, esquecendo da sua miséria, né? E esquecendo principalmente da graça de Deus, que toda a glória pertence a Ele e que no fundo nós conseguimos muitas coisas devido a isso, né? Então, nesse sentido, ele coloca, veja, você não pode, de fato, deixar de aprender a aproveitar as suas quedas e as suas faltas, até no sentido da lembrança. O fato de você muitas vezes ter uma certa memória dos seus pecados, isso também te ajuda a livrar do orgulho. Por quê? Porque quando vem, por exemplo, sei lá, um movimento interior de vaidade, né? Achar que eu sou tão bom, que eu sou tão eficaz, tão competente, melhor que os outros, é só você lembrar e falar, nossa, mas eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já caí nesse pecado, naquele erro, né? Então, a lembrança das quedas nos ajuda a combater, por exemplo, as nossas vaidades. A lembrança das quedas nos ajuda a reconhecer, né, ter uma gratidão para com Deus e, portanto, combater a nossa ingratidão, tendo essa clareza que, em primeiro lugar, é Deus que é bom, não sou eu, né?
Então, esse reconhecimento para com Deus, esse reconhecimento que Deus é bom, misericordioso, essa gratidão, esse saber agradecer a Deus e reconhecer que sem Ele, sem a sua graça, eu estaria perdido, que eu não teria força sozinho para me livrar do meu orgulho. E além disso, né, ele coloca como que de fato, na medida em que a gente tem essa experiência das quedas, das faltas, isso também produz em nós uma profunda paciência com a fraqueza dos outros, com a debilidade dos outros. Por quê? Porque, repito, você combate a sua vaidade, você combate a ingratidão, você tem paciência com a fraqueza dos outros, porque você lembra, muitas vezes, da sua miséria. As suas faltas produzem tudo isso, né? E você tem essa clareza de que você sozinho não é nada. O ser humano tem toda uma miserabilidade. E ele vai finalizar essa reflexão justamente no capítulo 2 da segunda parte, onde ele diz, né, que, de fato, nós aproveitamos as nossas faltas de uma maneira que elas nos levem a amar a nossa pequenez. Ou seja, conhecer, né, e aceitar a nossa pequenez é uma grande graça. É um primeiro passo fundamental na nossa vida para que nós tenhamos um profundo crescimento espiritual e uma maturidade na fé. Lógico que a gente tem que aprender a ter uma relação verdadeira com a nossa pequenez, um amor verdadeiro. E quando eu tenho um amor verdadeiro pela minha pequenez, não é questão de ser masoquista e gostar de sofrer, não é questão, né, simplesmente de amar a minha miséria pela miséria, não é questão de amar o meu pecado em si, não é nada disso. Ou seja, conhecer a pequenez, aceitar a pequenez, me leva a amá-la. E, portanto, o amor verdadeiro pela pequenez implica o quê? Implica numa felicidade, implica em ficar feliz por aquilo, né? Ao ver a minha pequenez, ao ver a verdade dela, eu fico feliz, porque a verdade, por mais que doa, ela sempre liberta e, portanto, me aproxima da realidade e vai me tornando feliz. Agora, nesse processo todo, segundo ele, é impossível nós conseguirmos aproveitar as nossas faltas para sermos mais humildes ou para amar mais a nossa pequenez, se nós não aceitarmos passar por determinadas humilhações da nossa vida, né? Ou seja, amar as humilhações é um meio para ser mais humilde. Não tem como você desenvolver a virtude da humildade se você não aceita passar por humilhações muito concretas. E, portanto, como ele também coloca no texto, amar essas humilhações, de uma certa forma, é se aproximar do Verbo encarnado. Ou seja, amar as humilhações é amar as humilhações que Jesus passou. E, portanto, quanto mais eu amo as humilhações de Cristo, eu também amo as minhas humilhações, porque eu vou estar imitando a Cristo e isso me aproxima cada vez mais dele, né? Então ele mostra, procura mostrar no texto, com exemplos muito concretos, como que essa relação com as humilhações concretas, por mais que doa, por mais que seja difícil, realmente nos gera um benefício muito grande, um proveito muito grande do ponto de vista espiritual, né? E por isso que quanto mais eu tenho uma atitude quanto mais a atitude minha é humilhante, mais meritório é, mais méritos eu adquiro. Então é lógico que, em primeiro lugar, por trás de tudo isso, pressupõe a misericórdia de Deus e a ação da graça em mim, né? O mérito só vem num outro momento. Mas se eu estou aberto à graça e se de fato eu vou ter essa atitude cada vez mais humilde ou humilhante, quanto mais isso, mais méritos eu consigo adquirir nesse segundo momento, evidentemente, né? Agora, nós não podemos ficar presos apenas, segundo ele, nas humilhações interiores ou na humilhação interior, esse fórum íntimo, né? Ser humilhado intimamente, ver tudo que eu fiz, etc. E aquilo me humilha no meu interno, me levando realmente a reconhecer a minha miséria e pequenez perante Deus. Ele diz que a humilhação exterior também é importante. Ela é de grande valia. Por quê? Porque em muitos momentos o meu próximo, né, o outro, ele vê as minhas misérias, ele vê as minhas faltas, ele vê os meus pecados. Isso é duro para todos nós, mas por mais que seja duro, isso nos leva a um crescimento muito grande, né? Portanto, não podemos ter medo disso, mas ao mesmo tempo nós temos que, na busca da humildade, no desenvolvimento dessa virtude,
guardar os direitos da verdade e da caridade. Ou seja, eu não posso simular defeitos para poder crescer na humildade, né? Eu não posso separar isso também da caridade. Então, eu não posso separar da verdade fazendo simulações, fingindo que tenho defeitos. Eu não posso separar da caridade deixando de reparar o escândalo e a ofensa, né, que a nossa falta gerou nos outros, tá? Então, no fundo, ou seja, todos nós precisamos disso, até aqueles que ocupam determinados cargos, que são superiores, né? Um pai, uma mãe, por exemplo, não vai perder a sua autoridade reconhecendo as suas dificuldades e limitações, tá? E, portanto, a gente tem que chegar ao ponto, a um nível que é muito difícil, mas que é necessário, ao ponto de muitas vezes se alegrar por ter sido realmente desprezado, por não ter sido, sei lá, elogiado, reconhecido, exaltado, né? E ele deixa bem claro, uma alma pecadora é tanto mais agradável ao Deus, quanto mais vil ela se considera. Por quê? Porque se aos meus próprios olhos eu sou vil, passageiro, tão pequeno, aos olhos de Deus, portanto, eu vou ser menos vil. Quanto mais eu sou vil aos meus olhos, vou ser menos vil aos olhos de Deus, né? Ou seja, quem se exaltar será humilhado, mas quem se humilhar será exaltado. Então, a santa humildade, de fato, ela pode nos fazer tirar grandes proveitos, né, na nossa vida, grandes crescimentos. E para isso, nós precisamos aprender, de fato, a aproveitar as nossas faltas nesse sentido, ou seja, saber lidar com as nossas misérias, pequenez, né? Porque a vivência de tudo isso desperta em nós o crescimento da humildade e isso pode se transformar num novo momento, num novo princípio para o novo esplendor para a minha alma. Então, esse ponto realmente é muito importante, ou seja, não basta não ficar surpreso, não ficar desanimado com o seu pecado. É preciso aprender a tirar proveito dele para crescer na humildade e aí atingimos todos esses benefícios. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe, boa meditação, boas reflexões. Até o nosso próximo vídeo e deixa aí a sua curtida, compartilhe o vídeo, deixe seu comentário. Um forte abraço e tudo de bom.